E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar essa história incrível de hoje, eu preciso que vocês façam uma coisa para mim. Dá uma olhada agora na tela do seu celular ou do seu computador e me responde nos comentários. Você está assistindo esse vídeo de onde? Da sua casa? Do trabalho? Eu adoro saber de onde vocês estão acompanhando o canal. E se você ainda não é inscrito, fica aqui comigo até o final, porque eu tenho certeza que essa história vai mexer profundamente com o seu coração. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para vocês refletirem enquanto assistem. Você seria capaz de abandonar alguém que você ama no momento mais difícil da vida dessa pessoa? Pensa bem nessa pergunta, porque a história de hoje vai te fazer questionar muita coisa sobre relacionamentos, lealdade e o verdadeiro significado do amor. O vídeo de hoje é sobre uma mulher chamada Marina. Marina tinha 32 anos, era professora de educação física, tinha uma vida ativa, cheia de energia, daquelas pessoas que acordam cedo para correr, que passam o fim de semana fazendo trilhas, escaladas, sempre em movimento. Ela era casada há 8 anos com Ricardo, um engenheiro civil que ela conheceu na faculdade. Os dois pareciam o casal perfeito, sabe? Aquele casal que todo mundo olha e pensa, nossa, que inveja, que relacionamento lindo. Eles tinham planos, sonhavam em ter filhos. Estavam construindo uma casa nova. A vida estava caminhando exatamente como eles imaginavam. Mas tudo isso ia mudar em questão de segundos. E o que aconteceu naquele dia ia revelar a verdadeira face do homem que Marina achava que conhecia. Mas antes de eu contar o que aconteceu, fica aqui comigo porque o que vem a seguir é de revirar o estômago. Em uma sexta-feira normal, Marina estava voltando da academia onde trabalhava, dirigindo pela rodovia que ela sempre pegava para voltar para casa. Era fim de tarde. O sol estava começando a se pôr e ela estava pensando no jantar que ia fazer com o Ricardo, porque era aniversário de namoro deles. Sim, mesmo depois de 8 anos de casados, eles ainda comemoravam o aniversário de namoro. Mas naquele dia, um caminhão que vinha na pista contrária perdeu o controle. Invadiu a pista dela e bateu de frente no carro da Marina. O acidente foi devastador. Marina foi socorrida às pressas, passou por várias cirurgias, ficou dias na UTI entre a vida e a morte. Os médicos fizeram o possível para salvar a vida dela e conseguiram. Ela sobreviveu. Mas quando Marina finalmente acordou, semanas depois do acidente, ela recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Ela tinha sofrido uma lesão grave na medula espinhal e nunca mais ia conseguir andar. Imagina o choque, o desespero, a sensação de que sua vida acabou. Marina entrou em depressão profunda. Ela chorava todos os dias, se recusava a fazer fisioterapia, não queria receber visitas. Ela olhava para o próprio corpo e não se reconhecia mais. Tudo o que ela era, tudo o que ela amava fazer, tinha sido tirado dela em questão de segundos. E o Ricardo, no começo, ele estava lá, presente, visitava ela no hospital todos os dias, segurava a mão dela, dizia que iam superar isso juntos. Mas espera aí, porque o que o Ricardo fez depois vai te deixar sem palavras. Quando Marina recebeu alta e foi para casa, quando a realidade do dia a dia bateu, quando ficou claro que a vida não seria mais como antes, o Ricardo começou a mudar. Ele começou a ficar mais distante, mais irritado, mais impaciente. Ele reclamava que a casa precisava de reformas para acomodar a cadeira de rodas. Reclamava que os planos deles tinham ido por água abaixo. Reclamava que a vida dele tinha virado de cabeça para baixo. Marina percebia tudo isso. Ela via o olhar dele mudando, via a forma como ele evitava conversar sobre o futuro. E a dor emocional era tão grande quanto a física. Porque uma coisa é perder a capacidade de andar. Outra coisa é ver a pessoa que você ama se afastando exatamente quando você mais precisa dela. E então, 6 meses depois do acidente, Ricardo fez algo impensável. Ele pediu o divórcio. Isso mesmo que vocês ouviram. 6 meses. Ele não aguentou.
Ele disse para Marina que não era isso que ele tinha assinado, que ele não podia abrir mão da vida que ele tinha planejado, que ele era muito novo para se tornar um cuidador, que ele ainda queria ter filhos, viajar, fazer coisas que agora seriam complicadas ou impossíveis com ela. Ele foi brutalmente honesto, do tipo de honestidade que destrói, que rasga, que deixa cicatrizes que nunca saram completamente. Marina ficou arrasada, obviamente. O divórcio foi rápido. Ricardo foi generoso financeiramente, deixou a casa para ela, fez o acordo, assinou os papéis e saiu da vida dela. Assim, de uma hora para outra, Marina se viu sozinha, em uma casa grande demais, em uma cadeira de rodas, sem o marido, sem a carreira, sem a vida que ela conhecia. E foi exatamente nesse momento de fundo do poço que Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Você não vai acreditar no que ela fez. Marina teve um momento de clareza, um daqueles momentos em que a gente olha no espelho e decide, ou eu afundo de vez, ou eu nado. E ela escolheu nadar. A primeira coisa que Marina fez foi procurar ajuda psicológica. Ela começou a fazer terapia intensiva. Trabalhou o luto pela vida que ela perdeu. Trabalhou a aceitação da nova realidade. Trabalhou a raiva, a mágoa, o sentimento de abandono. Não foi fácil, não foi rápido, mas ela estava determinada a não deixar que o acidente e o divórcio definissem quem ela era. Depois, Marina voltou para a fisioterapia, mas dessa vez com uma mentalidade completamente diferente. Ela não estava mais tentando voltar a andar. Ela estava focando em fortalecer o que ela tinha, em ganhar independência, em descobrir do que ela era capaz dentro das suas novas limitações. E ela descobriu que era capaz de muita coisa. Marina aprendeu a se transferir da cadeira para o carro sozinha, aprendeu a cozinhar adaptando a cozinha, aprendeu a se virar sem precisar de ajuda constante. Mas o mais incrível foi o que ela fez profissionalmente. Marina não podia mais ser professora de educação física da forma tradicional, mas ela percebeu que tinha uma experiência única agora, uma perspectiva que pouquíssimas pessoas na área dela tinham. Fica comigo, porque o que ela fez a seguir transformou a vida de milhares de pessoas. Marina começou a estudar sobre esportes adaptados, sobre atividade física para pessoas com deficiência. Ela começou um blog onde compartilhava sua jornada, os desafios, as conquistas, as dicas de como adaptar exercícios, de como manter uma vida ativa, mesmo usando cadeira de rodas. E o blog começou a crescer, porque tinha muita gente na mesma situação que ela, sentindo-se perdida, sem saber como recomeçar. E as palavras dela, a história dela, inspirava essas pessoas. O blog virou um canal no YouTube, onde Marina mostrava rotinas de exercícios adaptados, falava sobre saúde mental, sobre relacionamentos depois da deficiência, sobre reconstruir a vida, e o canal explodiu. Em um ano, ela tinha mais de 500 mil inscritos. Pessoas do mundo inteiro acompanhavam a história dela, se identificavam, encontravam esperança nas palavras dela. Marina começou a receber convites para dar palestras, para participar de eventos sobre inclusão, sobre superação. Ela virou uma referência na área de esportes adaptados. Ela começou a treinar outras pessoas com deficiência, virou personal trainer especializada, abriu um pequeno estúdio adaptado na cidade dela. O trabalho dela estava mudando vidas e mudando a vida dela também. Mas espera, porque a história fica ainda melhor. O que aconteceu 2 anos depois do divórcio vai te emocionar. Marina conheceu alguém. Ela conheceu o Gabriel em um evento sobre acessibilidade. Gabriel era arquiteto, especializado em projetos de acessibilidade urbana. Ele tinha uma irmã que usava cadeira de rodas depois de um acidente de moto. E isso tinha feito ele direcionar a carreira dele para fazer a diferença nessa área.
Gabriel e Marina começaram a conversar no evento, trocaram contatos, começaram a se falar com frequência. E o que começou como uma amizade foi se transformando em algo mais. Gabriel via Marina pelo que ela era, uma mulher forte, inteligente, engraçada, determinada, inspiradora. Ele não via a cadeira de rodas como um obstáculo, via como parte da história dela, mas não como a definição dela. Eles começaram a namorar, e pela primeira vez desde o acidente, Marina se sentiu desejada, amada, completa. Gabriel não tinha pena dela, não a tratava como se ela fosse frágil ou incapaz. Ele a desafiava, apoiava os projetos dela, comemorava as conquistas dela. Eles viajavam juntos e Gabriel sempre pesquisava antes sobre a acessibilidade dos lugares, mas de uma forma que mostrava que ele queria que ela aproveitasse tudo tanto quanto ele. E tem mais. Lembram que Marina e o Ricardo queriam ter filhos? Pois é, Marina e Gabriel também queriam, e o que aconteceu a seguir deixou todo mundo de queixo caído. Ninguém esperava isso. Muita gente achava que isso não seria possível, que uma mulher com lesão medular não poderia engravidar ou ter um parto seguro. Mas Marina procurou médicos especializados, se informou, descobriu que era possível, sim, com os cuidados certos, com o acompanhamento adequado. E 3 anos depois do acidente, 4 anos depois do divórcio, Marina engravidou. Foi uma gravidez considerada de alto risco. Ela precisou de acompanhamento médico constante, mas ela passou pelos 9 meses com saúde, com o Gabriel do lado dela em cada consulta, em cada ultrassom. E quando chegou a hora, Marina teve um parto cesárea tranquilo e deu à luz uma menina linda, saudável, perfeita. Vocês conseguem imaginar? A mulher que foi abandonada porque o marido achava que ela não seria capaz de ter a vida que eles tinham planejado, a mulher que foi deixada no momento mais difícil, estava agora com um parceiro que a amava de verdade, com uma filha nos braços, com uma carreira de sucesso, inspirando milhares de pessoas pelo mundo. Marina chamou a filha de Sofia, que significa sabedoria, porque ela dizia que o acidente, por mais doloroso que tenha sido, trouxe sabedoria para a vida dela. Ensinou ela sobre resiliência, sobre o verdadeiro significado de força, sobre quem realmente importa e quem realmente fica quando as coisas ficam difíceis. E o Ricardo? Ah, vocês não vão acreditar no que aconteceu com ele. A vida tem dessas ironias. Ricardo se casou de novo, 1 ano depois do divórcio, com uma colega de trabalho. Ele teve a vida que ele queria, a vida sem complicações, sem adaptações, sem desafios. Mas alguns anos depois, através de conhecidos em comum, Marina soube que o casamento dele não estava bem, que ele tinha se tornado uma pessoa amarga, insatisfeita, sempre reclamando de alguma coisa, sempre achando que a vida dele poderia ser melhor de alguma forma. Marina não sentiu satisfação com isso, não sentiu aquela vingança doce que a gente às vezes imagina. Ela sentiu foi pena. Pena de alguém que desistiu no primeiro obstáculo, que não soube o que era amor verdadeiro, que perdeu a chance de crescer com uma pessoa incrível. Porque a verdade é essa: o acidente não definiu Marina. O abandono não definiu Marina. O que definiu Marina foi a escolha que ela fez depois. A escolha de não desistir, de não se vitimizar, de não deixar que as circunstâncias destruíssem ela. Marina escolheu reconstruir, reaprender, redescobrir. E olha só o impacto que ela está causando no mundo agora. Hoje, Marina tem um dos canais de maior sucesso na área de inclusão e esportes adaptados no Brasil. Ela escreve uma coluna mensal em uma revista sobre saúde e bem-estar. Ela dá palestras em empresas, escolas e universidades sobre superação, resiliência e inclusão. Ela treina mais de 50 alunos no estúdio dela, pessoas que chegam perdidas, sem esperança e saem transformadas, fortalecidas, prontas para enfrentar o mundo. E sabe o que mais? Marina diz que ela é grata.
Sim, grata. Não pelo acidente, obviamente, mas pelo que o acidente revelou. Revelou quem realmente a amava. Revelou uma força interior que ela nem sabia que tinha. Revelou um propósito de vida que ela nunca teria descoberto se tudo tivesse continuado no caminho seguro e previsível. Marina diz que antes do acidente, ela estava vivendo no piloto automático. Acordava, ia trabalhar, voltava, jantava, assistia TV, dormia, repetia. Ela era feliz, sim, mas era uma felicidade superficial. Agora, cada conquista tem um sabor diferente. Cada dia em que ela acorda, brinca com a Sofia, treina seus alunos, grava um vídeo, janta com o Gabriel, ela sente uma gratidão profunda, uma apreciação genuína pela vida que ela tem. E tem uma lição poderosa nessa história que você precisa ouvir. Marina sempre faz questão de dizer, nas palestras dela, nos vídeos dela, a cadeira de rodas não é o fim. Não é o fim dos seus sonhos. Não é o fim da sua vida amorosa. Não é o fim da sua carreira. Não é o fim de absolutamente nada, a não ser que você decida que é. Porque a verdadeira deficiência não está no corpo, está na mente que aceita limitações que não precisam existir. Marina fala muito sobre como a sociedade trata pessoas com deficiência, sobre os estereótipos, sobre a falta de acessibilidade. Mas ela fala também sobre a responsabilidade individual de cada pessoa com deficiência em não se deixar definir pela deficiência, em lutar pelos seus direitos, em mostrar para o mundo do que é capaz. E o impacto dela é real, vocês. Ela recebe mensagens todos os dias de pessoas dizendo que ela mudou a vida delas. Pessoas que estavam pensando em desistir de tudo, que achavam que a vida não valia mais a pena depois de um acidente ou doença, e que viram os vídeos dela, leram o blog dela e encontraram esperança, encontraram inspiração para continuar. E as histórias de pessoas que ela salvou vão te arrepiar. Teve um caso de um rapaz de 23 anos que tinha ficado paraplégico depois de um mergulho em águas rasas. Ele passou um ano trancado no quarto, recusando fisioterapia, recusando ajuda psicológica, querendo morrer. Até que a mãe dele descobriu o canal da Marina e mostrou para ele. Ele começou a assistir, começou a ver que era possível ter uma vida plena mesmo de cadeira de rodas, e isso foi o ponto de virada para ele. Hoje, ele é um dos alunos mais dedicados do estúdio da Marina, está fazendo faculdade de fisioterapia porque quer ajudar outras pessoas na mesma situação, está namorando, está vivendo. Teve uma mulher de 45 anos que tinha desenvolvido esclerose múltipla e estava perdendo progressivamente a mobilidade. Ela estava desesperada, entrando em depressão profunda, achando que ia ser um fardo para a família. Ela encontrou o canal da Marina, começou a acompanhar, e não só melhorou a condição física dela, como também a saúde mental. Ela diz que a Marina salvou a vida dela. E histórias assim são aos montes. Porque quando alguém passa por uma situação extrema, e não só sobrevive, mas prospera, vira um farol de esperança para outras pessoas. E é exatamente isso que a Marina se tornou, um farol. Marina sempre fala uma frase que ela aprendeu na terapia e que virou o mantra dela. Eu não posso controlar o que acontece comigo, mas eu posso controlar como eu respondo ao que acontece comigo. E é exatamente isso. O acidente não estava no controle dela. O pedido de divórcio do Ricardo não estava no controle dela. Mas a decisão de se levantar, de buscar ajuda, de reconstruir a vida, de abrir o coração para o amor de novo, de persistir nos sonhos dela, isso tudo estava no controle dela. E ela fez as escolhas certas. Então agora eu quero falar diretamente com você que está assistindo. Meu amigo, minha amiga, eu quero que você leve essa mensagem com você. Você é mais forte do que imagina. Você é capaz de superar coisas que hoje parecem impossíveis.
E às vezes o que parece o fim do mundo é, na verdade, o começo de algo muito melhor. Às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Às vezes as pessoas que nos abandonam estão, na verdade, abrindo espaço para pessoas melhores entrarem na nossa vida. A história da Marina é real. Ela existe, ela está por aí fazendo diferença, inspirando pessoas, provando que a vida pode ser incrível mesmo quando não sai como planejado. E se ela conseguiu, você também consegue. Não desiste. Não deixa que uma situação difícil, um abandono, uma perda, uma doença, um acidente, seja lá o que for, defina você. Você é muito maior que qualquer adversidade. E olha, se você chegou até o final deste vídeo, eu tenho certeza que essa história tocou você de alguma forma. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora e precisava ouvir que é possível superar. Talvez você conheça alguém que está sofrendo e vai compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Então eu vou te pedir algumas coisas aqui. Primeiro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente traz histórias reais de superação, de força, de pessoas que transformaram adversidades em vitórias. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixa aquele like maroto aí para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E nos comentários eu quero saber, você já passou por alguma situação na vida em que achou que não ia conseguir superar, mas superou? Ou você está passando por algo difícil agora e precisa de uma palavra de incentivo? Compartilha com a gente. Porque essa comunidade aqui é sobre apoio mútuo, sobre mostrar uns para os outros que ninguém está sozinho. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma história de superação é exatamente o empurrãozinho que alguém precisa para não desistir, para ter esperança de novo, para acreditar que dias melhores virão. Eu quero agradecer do fundo do coração por você ter ficado aqui comigo até o final. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que vai mexer com o seu coração. Até lá, lembra, você é forte, você é capaz, você é incrível exatamente como você é. Um abraço enorme e não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho. Tchau, tchau.